meus amigos, meus ouvintes, meus irmãos, pessoas que estão acostumadas a nos assistir através do YouTube, através também da mensagem que nós sempre mandamos para você. Hoje nós estamos privilegiados, nós temos algumas pessoas aqui onde nós estamos gravando e nós vamos ter o privilégio de ouvir uma dessas pessoas, a irmã Maria Helena. Ela vai ler o texto e nós vamos discutir alguns minutos aqui neste lugar. Portanto, eu vou pedir ao nosso amigo que é o técnico para levar o microfone. Nós vamos ficar um pouco aqui parado para poder a irmã Maria Helena ler no livro segundo escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós vamos falar alguma coisa a respeito do apóstolo São Paulo. Paulo, ele teve grandes vertentes na sua vida. Paulo fez coisas importantes na vida política. Usou da lei, usou da sua própria religião. Antes de conhecer esse Jesus, que nós vamos falar nesta hora, fez coisas terríveis. Na intenção de Paulo, no sentido de Paulo, todos aqueles que eram crentes em Jesus Cristo eram inimigos dele. O próprio Cristo, Paulo achou que era inimigo também dele. Por motivo da sua religião, ele era fariseu, ele era judeu. E esse homem era intelectual, era um cirurgião. Não era cirurgião. Ele era pior que um cirurgião. O cirurgião corta, né? Ele cortava para ver a pessoa morrer. Ele usava a lei para poder satisfazer os seus instintos naturalmente bestiais. Muitas coisas a Bíblia registra que Saulo de Tarso, antes de se converter a um crente de Jesus Cristo, ele fazia horrores. Se nós pudéssemos agora falar umas 2 ou 3 horas, nós iríamos falar de todas as coisas horríveis que Paulo cometeu com a força da sua religião. Esse Saulo de Tarso, ele, além de ser fariseu, a pura flor da religião da época, sendo judeu, ele também era intelectual, estudou aos pés do Gamaliel. E além disso, estudou também com reis. Por exemplo, Herodes foi um parceiro de colégio o apóstolo Paulo. Agora eu fico pensando aqui, imaginando o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu vou falar agora, eu, pastor Osmar, com tanta maldade que esse homem fez. O que é que eu vou falar agora desse homem? Será que eu vou dizer que ele morreu completamente errado, fazendo maldade? Não. A Bíblia registra uma série de coisas importantes que Saulo fez. Por exemplo, ele escreveu 13 cartas paulinas e foram aceitas pelo grupo seleto da religião do mundo. Ele era um homem tão extraordinário que um médico chamado Lucas deixou a sua profissão, deixou tudo, converteu-se
a um crente de Jesus Cristo e passou a seguir Saulo, escreveu uma carta com o seu nome e foi avalizado por Saulo de Tarso. Se não vejamos, eu estou lembrando agora do fato que aconteceu com o Saulo de Tarso. Nós tínhamos os nossos parceiros do passado, chamado Estevão, era um diácono. E ele era grande pregador do Evangelho, grande conhecedor das coisas. E ele, em determinado lugar, estava pregando e falando, e Saulo aproximou com seus soldados, e quando ele começou a falar das coisas maravilhosas de Cristo Jesus, Saulo, indignado, ficava olhando para ele, e os seus soldados tudo à sua disposição. E a Bíblia diz, meus prezados, que em determinado instante, quando ele falou que Jesus era o rei, que era o salvador do mundo, então começaram a tirar pedras sobre aquele homem chamado Estevão. E Saulo presenciou aquela coisa sem fazer nada, omitiu na morte de Estevão. A Bíblia diz que quando Estevão estava morto, eles tiraram a roupa do corpo de Estevão e colocaram aos pés de Saulo de Tarso. Saulo agora, quando não tinha mais nada para fazer, ele descobriu que em Jerusalém tinha um grupo de homens de Deus que na dispersação, quando Nero começou a perseguir, como todos os reis começaram a perseguir, como Roma começou a perseguir, depois que mataram Jesus, então agora só quem ficou naquele lugar foi a cabeceira da igreja. As demais pessoas se dispersaram, ficaram ali só a cabeceira da igreja. E ele agora achou um prato cheio para ele. Ele chegaria naquela cidade e levaria toda a cabeceira da igreja, maniatado para a prisão, para finalmente ser morto. Nós sabemos que Tiago, irmão de Jesus, tinha sido cortado a fio de espada, tinha sido morto. Sabemos que o apóstolo Pedro tinha sido preso porque o grande governador, o grande rei mandou prender e queria também matá-lo. Finalmente o Espírito de Deus liberou esse homem chamado Pedro. Mas então Saulo fez miséria. E agora, quando ele viu aquela coragem de Estevão, morto ali, apedrejado, e pedindo perdão para as pessoas que estavam apedrejando ele amolecido agora, pegou os seus soldados, foi ao sumo sacerdote, que hoje é chamado Papa, pedir permissão para ir naquela rua, tanto como é que ele era zeloso, para ir naquela rua onde estava ali, ou as pessoas crentes ali em Jesus Cristo, para levar todos maniatados para serem mortos. E agora aconteceu uma coisa extraordinária. Quando ele seguiu com a ordem do sumo sacerdote, com o poder para poder pegar todas as pessoas crentes e levar preso para serem mortos, ele levou um susto, porque na estrada uma voz falou com ele. Ele a cavalo, a Bíblia diz que quando ele estava com seus soldados ali a cavalo, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele caiu do cavalo apavorado. Agora ele reconheceu que era o Senhor que estava falando com ele. As pessoas estavam vendo aquela coisa, mas não estavam ouvindo o que ele estava ouvindo. Só ele mesmo estava ouvindo. Então, aquele Senhor falou: eu sou Jesus. Ele falou: quem és tu? Quem és tu, Senhor? Aí Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. É duro para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Então ele agora apavorado, querendo ser direito, que na verdade ele fazia aquelas coisas todas, porque ele estava cego para a verdade. Cego, cometendo pecado, porque estava cego, mudo e surdo. Ele chegou a considerar como morto naquela época. Então agora o que ele fez? Ele falou: Senhor, o que tenho que fazer? Jesus, para não dar muita confiança a ele, porque senão ele ficaria uma coisa com muito poder, falou com ele: vai lá na rua direita, vão te dizer lá o que você tem que fazer. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele estava
cego. E levado pelos seus soldados, foi lá na rua chamada à direita, lá no lugar onde as pessoas estavam aguardando ele já. E ali o próprio Jesus falou com um dos seus servos do passado: olha, lá na rua tal está o Saulo, lá está orando, vai lá, expõe as mãos sobre ele. E Saulo estava cego. Aquele irmão falou: Senhor, esse homem pagou carta do sumo sacerdote para levar todos nós a minha tábua. Então agora, como agora o Senhor permite uma coisa dessa? Vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Irei mostrar a ele quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E aquele homem de Deus chegou naquela casa onde estava ali Saulo orando. Ele falou: salve, irmão Saulo. O Jesus que encontrou com você na estrada mandou que eu viesse aqui agora expor as mãos sobre você. E a Bíblia diz, meus pesados amigos e pesados irmãos, que ele expôs as mãos sobre a cabeça de Saulo. Naquele mesmo instante ele passou a enxergar. E a Bíblia diz que Saulo foi batizado. E agora Saulo não é mais aquele homem. Aquele homem morreu. Saulo agora ao invés de ser um perseguidor, agora ele passaria a ser perseguido. Eu estou botando esse fato, que é para você que está ao alcance da minha voz, para você que está me vendo, saber qual é o significado do texto que a irmã Maria Helena leu. O que Paulo agora escreve aos romanos, para poder os romanos entender as coisas de Deus. É preciso fazer determinada coisa para entender as coisas de Deus. Senão o homem não entende, ele só critica. Ele não faz nada para Deus. Fica inimigo até a morte, até ir para o inferno. É preciso fazer alguma coisa. E o Paulo falou para nós, no capítulo 12, segundo escreveu aos Romanos, no verso 1 e verso 2. Ele agora diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este século, com este tempo, mas transformado sob a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. E nesta hora, nós aqui neste lugar, através desse vídeo que nós estamos aí gravando, para as pessoas que estão nos ouvindo, há uma condição da gente sentir a vontade de Deus na nossa vida. E agora Deus revelou a Paulo para poder falar para nós, e eu agora nessa hora falar para você que está me vendo, me ouvindo, e falar também para você que não está me vendo, mas está me ouvindo. Ele diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão, da mente. Corpo purificado, mente purificada, amor de Deus, olhar para Deus, poder de Deus. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este mundo, com este século, com esta era, mas transformai-vos sob a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Só existe uma maneira da gente experimentar a vontade de Deus. Essa com a mente pura, não cheia de bobagem, não cheia de miséria, não cheia de horror. A mente estando pura, ela pura, nós temos que transformar a nossa mente, é isso que ele estava falando. Que ele tentou fazer esta coisa. Ele só enxergou a vontade de Deus quando ele estava com a sua mente pura, com
com a sua mente no céu, nos astros, e depois de estar com a sua mente nos astros, com a sua mente no céu, ele passou a sentir a bondade de Deus. Meus irmãos, para terminar, eu quero dizer a vocês o seguinte: se você não tiver com a mente voltada para Deus, você não vai sentir o poder de Deus na sua vida. Você só pode sentir o poder de Deus na sua vida se você tiver com a mente pura. Se tiver com a mente suja, com a mente porca, você não vai sentir o poder de Deus. Mas acontece que quando você purifica, a Bíblia diz, Paulo está falando, transformado sob a renovação do vosso entendimento. Ele diz que ele agora não é mais aquele homem perseguidor, não é aquele homem que pensava na religião dele, não é aquele homem que pensava que Jesus era mau, não é aquele homem que pensava que todo seguidor de Jesus também seria mau. Ele agora mudou, transformou a sua própria mente. Agora ele está experimentando a boa e agradável vontade de Deus na sua vida. E para terminar, eu quero dizer o seguinte: se você fizer o que a Bíblia está falando nesta hora, transformá-vos sob a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Não é você ver o que o outro está pensando, não é o que o outro está fazendo, é você. Não é você pensar que o outro está fazendo certo ou errado, é você. Não é você sentir que o outro tem poder, é você. Transformar-vos sob a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Aleluia! Então você poderia nesta hora sentir a vontade de Deus na sua vida, se você botar o seu coração purificado, transformada a sua mente. Que Deus abençoe. Está terminado o seu trabalho.